Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Minutos de Fé, com Padre Eric Simon. Shalom, peregrinos, bem-vindos ao nosso programa Minutos de Fé. Hoje é quinta-feira, dia 2 de novembro. Hoje nós celebramos a comemoração de todos os fiéis defuntos. Nós temos algumas anotações para você neste dia de finados. No programa de hoje, vamos iniciá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peregrinos, irmãos e irmãs, o evangelho que nós iremos escutar nesta quinta-feira, dia 2, comemoração de finados, é o evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículos de 44 a 46, depois versículos 50, depois versículos 52 a 53, depois capítulo 24, versículos de 1 a 6a. Vamos lá, pegue a nota aí conosco, vamos lá, você nos acompanha na Bíblia, é importante. Lucas, capítulo 26, versículos de 44 a 46, depois o versículo 50, depois os versículos 52 e 53, e por fim, capítulo 24, versículos de 1 a 6a, ok? Vamos à nossa primeira anotação para este dia de finados. Peregrinos, irmãos e irmãs, antes de escutarmos o evangelho, anotem: aos que visitarem o cemitério e rezarem, mesmo só mentalmente, pelos defuntos, concede-se uma indulgência plenária, só aplicável aos defuntos, diariamente, então, do dia 1º ao dia 8 de novembro, nas condições costumeiras, isto é, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice, e nos restantes dos dias do ano se concede indulgência parcial. Pois tem mais uma anotação para você aí. Agora, vamos juntos escutar o Santo Evangelho. Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Dizendo isso, expirou. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus, e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ressuscitou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peregrinos, a morte nos tira pessoas que amamos e com isso nos faz sofrer. Toda partida deixa um vazio. A celebração de hoje traz à nossa memória e ao nosso coração os que já partiram. Alimenta nossa fé na ressurreição, na vida eterna, na plena comunhão com Deus e com todos os irmãos e irmãs. A vida não nos é tirada, mas transformada. O Senhor ressuscitado está no meio de nós, e um dia todos nos encontraremos com um Deus vivo e com os nossos irmãos e irmãs que já chegaram antes de nós na casa do Pai. Peregrinos, ao olharmos para este dia, nós precisamos compreender que a festa da ressurreição de Jesus, que nós escutamos no Evangelho de hoje, é a nova Páscoa, é a passagem. Assim como o povo de Deus no Antigo Testamento passou da escravidão para a libertação, Jesus passa da morte para a vida.
A dor, o sofrimento, a cruz e a morte foram vencidas. A notícia da ressurreição de Jesus nos alegra e nos enche de esperança, pois assim como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. O apóstolo Paulo nos ensina que, se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa fé. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos como o primeiro fruto dos que morreram. Como as mulheres também, nós somos chamados a saborear esta alegria da ressurreição, fazer memória do que ele fez e disse, e então ir anunciar: Jesus está vivo, ressuscitou, não está mais aqui. Ao celebrarmos a memória dos nossos finados, assumimos o exemplo das mulheres e do homem bom e justo, testemunho e solidariedade na hora da dor, cuidado e respeito na hora da despedida do corpo, esperança e alegria, pois a morte foi vencida e um novo sol brilha, um novo dia começa. Queridos irmãos e irmãs, que nós façamos as nossas orações pelos nossos irmãos, fiéis defuntos, que retornaram para a casa do Pai, que fizeram a sua Páscoa. Faça comigo agora, trazendo no seu coração seus parentes, familiares já falecidos, rezando juntos por cada um deles e também por todos nós. Comecemos pedindo sempre a intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, e esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peregrinos, irmãos e irmãs, antes de encerrar o nosso programa, uma anotação, a última importante agora, sobre a oração pelos mortos. Vale a pena conhecer a história e o fundamento da oração pelos mortos, que é aspecto central do ponto de vista católico, da comemoração dos fiéis defuntos. O Dia de Finados é celebrado pela Igreja Católica no dia 2 de novembro, hoje que nós estamos celebrando. O estabelecimento de uma data específica para a comemoração dos mortos parece ter sido uma iniciativa lá atrás, de pessoas encarregadas das tarefas de aconselhamentos, ensinos jurídicos e filosóficos dentro de uma outra sociedade, que acreditavam na continuação da existência depois da morte. Reuniam-se nos lares e não nos cemitérios, no primeiro dia de novembro, para homenagear e evocar os mortos. O Missal Romano afirma que a Igreja, desde os princípios dos tempos, vem cultivando com grande piedade a memória dos fiéis defuntos e oferecendo por eles seus sufrágios. Desde o século II, de fato, alguns cristãos visitavam os túmulos dos mártires para rezar pelos que morreram. No século V, a Igreja dedicava um dia do ano para rezar por todos os mortos, pelos quais ninguém rezava e dos quais ninguém lembrava. Também o abade Odílio, em 998, pedia aos monges que orassem pelos mortos. Desde o século IX, os papas Silvestre II, João XVII e Leão IX obrigam a comunidade a dedicar um dia aos mortos. No século XIII, esse dia anual passa a ser comemorado em 2 de novembro, porque o dia 1º de novembro é festa de todos os santos. A doutrina católica recorre a algumas passagens bíblicas para fundamentar sua posição. Por exemplo, Jó, capítulo 1, versículos de 18 a 20, Mateus, capítulo 12, versículo 32, e segundo Macabeus, capítulo 12, versículos de 43 a 46.
e se apoia em uma prática de quase 2000 anos. Como todas as verdades de fé, definidas ou não pela Igreja, devem ser sempre de novo aprofundadas e interpretadas para, mantido seu conteúdo revelado, torne-se compreensiva e significativa em cada diferente contexto histórico. Por isso, a explicação sobre se devemos ou não orar pelos mortos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muita luz, muita paz. Excelente dia. Nos encontramos amanhã. Shalom!